quase do princípio, até quase o fim. Inspirado nas obras de Zacarias Sitchin, Eric von Daniken, Isaac Asimov, Sheikh Diop e Marcelo Gleiser. Um antigo baobá se transforma em um ancião, para levar o neguinho ao plano astral e transmitir-lhe a história perdida, nas dobras do tempo. Tipo uma ficção científica de pobre. Nota do autor. Bom dia. Não consigo falar com as pessoas sem antes dizer estas duas palavras, mesmo que seja para brigar. Este livro foi idealizado em 2010, no entanto, o fim da obrigatoriedade de ensino de história da África nas redes de ensino do país, entre outros problemas, levou a que este só viesse a ser concebido agora em meados 2019. Motivado por uma crise pessoal maquinada por pessoas de meu próprio meio, que no intento de me prejudicarem, proporcionaram-me sim, o afastamento que precisava, para aprofundar-me nesta pesquisa, em que abordo ficção científica, cosmologia, geologia, história natural, antropologia e proto-sociologia. Bem é do meu feitio, transformar tragédias em alvíceras. Tipo, se o caminhão da Gillette tombar em cima de você. Para contrariar, não morra. Aproveita e abra uma barbearia. Agradeço a colaboração desses insólitos motivadores, porque sem eles, esta bela obra não teria sido composta nesse tempo. Sobre o livro em si. Somos Homo sapiens. Porém, o nível de inteligência dentre nós é variadíssimo. Alguns pouco a possuem. Outros são até capazes de decorar o que o esquema educacional lhe enfia a goela abaixo. E tem aqueles que desconfiam de tudo o que lhes ensinam. Pois é. Este livro foi escrito palavra por palavra com o maior carinho para esse grupo de Homo sapiens. Os bicho-grilos. Os com pulga atrás das orelhas. Os caçadores de conspirações. A espécie dominante do planeta. Nós, humanos, vivemos como os termitas, as formigas e as abelhas. Somos mais uma espécie agregada em colônias. E cada uma delas tem seus níveis hierárquicos. Se pararmos para nos perguntar, e quem organiza as colônias? Qual seu intento? Já vou logo respondendo. Não estou aqui para caguetar os caras que se encontram em Davos todos os anos, mas, não posso negar, que o adestramento humano, feito pelos diversos esquemas educacionais, está à disposição deles. Catedratizam uma história academicista, e oficializada, para buscar o impossível apadronamento dos limites da capacidade humana de buscar a verdade. O livro faz pensar. Está aí, a sua pílula azul bebê, ou sua pílula vermelha Caracas. Saia da Matrix. Será perceptível as diferenças de linguagem de trecho a trecho, visto que teremos a forma típica de falar dos anciões, a forma de se expressar do coadjuvante e a forma didática, que dá sentido à ficção, e algo de metalinguagem. Espero que sua leitura, escuta, deste trabalho ao qual lhes trago, seja um incentivador para suas próprias pesquisas. Tenham todos uma ótima passagem por aqui e que fiquem cheios de dúvidas. Antes, apenas quarks, gluons e bolsonstigs, criando a matéria. Introdução.
Nascido no recôncavo baiano nos idos anos da repressão militar, filho de uma mulher pouco maternal, possível vítima de traumatismo pós-parto, teve na sua infância, de sobreviver, aos perrengues, as agruras de ser uma boca a mais para comer. Foi deixado com a avó para ser criado. Não no sentido proteger, educar e ensinar, mas, no sentido de que ali, todas as tarefas familiares, desagradáveis, pesadas e perigosas lhe caíam sobre os ombros. Moravam afastados do saneamento e por isso, mesmo sendo o menorzinho da prole, era ele quem supria o abastecimento diário de água da casa em que morava, junto aos 8 tios e tias, e mais a matriarca da família, Senhora Lobo Mal. Era zica. Transportava à época, muitos pares de latas de água, de 18 litros, proveniente de uma mina a 2 quilômetros de casa. Não aprendeu a jogar bola nem bolinha de gude, fazer pipa, e essas brincadeiras todas das crianças. Virou um pereba. Uma infância longe das atividades naturais. Em contrapartida, seus tios e tias, contemporâneos entre todos, usavam de alguns incentivos para irem à escola e exercer lutismo. Mas, desperdiçaram ou desistiram. No entanto, o tempo e as energias que lhe restava, depois dessas árduas missões diárias, aproveitava para ler e tentar entender o que escreviam nos velhos jornais, nas bulas do remédio, nas páginas descartadas de velhas revistas, nos livros jogados ao lixo ou qualquer coisa que pudesse lhe ensinar algo. Onde morava, era difícil encontrar algo para se ler, que não fosse a Bíblia, e naturalmente esta lhe veio às mãos, surrada, queimada, sem capas, faltando páginas, e molhada. Posta a secar foi o primeiro livro que leu, mesmo faltando as primeiras páginas de Gênesis. Portanto, começou a lê-la de início, a partir do segundo livro. Desde muito criança, se impressionava com as imagens, quêmitas, egípcias, que raramente encontrava, e nas histórias da Bíblia. Instintiva e puerilmente via assuntos relacionados a este povo, fato que o faria um árduo leitor daquele chumaço de papel. Estranha ou perspicazmente recomeçou sua leitura efetivamente pelo último livro, Apocalipse. Viu ali, algo digamos, alienígena, sendo que o pobre garoto nem sequer sabia o que seria um satélite. Seres monstruosos, veículos voadores incandescentes, destruição em massa, passava-lhe na cabeça um filminho do National Kid ou do Jaspion, uma história de ficção científica. E venho retrocedendo nos capítulos do livro. Nesse ínterim, já havia conseguido por empréstimo, uma Bíblia de um vizinho, para que pudesse ler somente o livro de Gênesis. Ao lê-lo, teve uma estranha sensação, de que se lesse Apocalipse, depois de Gênesis, teria compreendido perfeitamente o que só viria a confirmar décadas mais tarde. Todavia, o Neguin já havia sido apresentado às rodas de terreiro, das umbandas. Ungido pelos tambores tribais de uma mítica e real terra de reis e tradições milenares. E mesmo assim, sido batizado 2 vezes na Igreja Católica, o Neguin dava cascudo. E não leu o livro como um futuro cativo, leu enquanto história possível.
levaram lá, seus 2 meses, para terminar a leitura do livro, e após tê-lo lido, começou a observar as pessoas que o portavam e o reverenciava. Teve a nítida percepção de que se Yeshua ben Yosef voltasse 1000 vezes, seria crucificado 1001 consecutivamente. No início da adolescência, mudou-se para São Paulo, e aos 19 anos, decide afastar-se da família. O uso do álcool em demasia em casa, e as permissividades lhe incomodavam muito, e frequentemente membros daquele aglomerado de gente, lhes diziam, os incomodados que se mudem. Ao explorar Sampa, lhe faltava grana para comprar aquela beca, calças bucas de sinos, que estava na moda. Falta-lhe o dinheiro para cortar os cabelos, dando aquele visu black power da hora. Faltava até a grana do buzu e a do trenzão, para embarcar lá das últimas estações da Santos Jundiaí Refeza. E Rango. Lar das Irmãs Carmelitas de São Paulo, embaixo do viaduto do Chá. O rango lá era simples, gostoso e vinha acompanhado, ou de um sorriso, ou de um afagão. Custava 70 centavos, com um suquinho grátis. Preciso dizer que fazia fila. Quando conseguia chegar ao centro, aproveitava para dedicar-se a várias leituras, das quais a que mais lhe fascinava era a arqueologia, paleontologia e etnologia. Fanático pelas revistas da National Geographic Society, onde havia, fora das bancas, como nos sebos, ou as comprava, ou as lia aos poucos. Quando não as consultava, no Centro Cultural Vergueiro, pois não era possível comprá-las novinhas nas bancas de revista da época. Tropeçando em profetas. Nesta época, um cara, todo sujo, com a barba em péssimo estado, e fedido, um morandando, que encontrou no caminho que fazia da Luz até a Vergueiros, na sola, para ler, lhe ofertou um livro velho, em troca de um cigarro. Era um dos últimos cigarros do maço do Beisola. Mas, para quem não tem nada, um cigarro às vezes torna-se unguento. Lhe daria o cigarro de qualquer maneira, independentemente. Sem miguelagem. No entanto, livro é livro. Pegou o jogou na mochila, e foi. Sem deixar de dar um bom dia de coração ao precoce andarilho que lhe disse, ao acender o cigarro e lhe olhar de soslaio: vai que tem algo importante aí. Respondeu: pode crer. E foi. Nota: esse andarilho estranhamente tinha um olho verde-azul e o outro amarelo-vermelho. Aqueles raros casos de heterocromia. No entanto, esse velho livro ficou encaixotado por 7 anos, até que pude lê-lo. Era ele, Os Deuses Eram Astronautas, de Erich von Däniken. As duras penas, se formou no ensino médio, estudando 2 vezes mais que seus colegas e concorrentes. Pois, que, decorava as matérias do colégio, e as pesquisava em grandes, raros e caros livros, que por pesquisas próprias anteriormente, sabia ele em quais bibliotecas, centros culturais ou até mesmo SESCs podiam ser consultados. De professor a marreteiro, tutorial. Formou-se depois em pedagogia, época em que não teve mais tempo para ler nada, além de apostilas. Pois,
Trabalhava de manhã na Casa do Pão de Queijo e à noite na Companhia do Metropolitano, no setor de transportes sobre pneumáticos, conveniado ao metrô, que em breve se tornaria a MGU. 105 anos de vida, em que levantava às 4:30 da madrugada, e chegava em casa às 11:30. Tão cansado que tinha de escolher se comeria ou dormiria. Lia somente material pedagógico, legislatura e psicologia pedagógica, infanto-juvenil. Só tinha tempo para estudar nos sazonais fins de semanas, longe de amigos ou pretensas namoradas, ou entretenimentos outros. Como prêmio, desenvolveu-se culturalmente, em meio aos que seguem o fluxo natural da vida que nos oferecem, ou os que desistirão de remar contra a maré. Foi professor substituto em alguns colégios do ABC paulista, mas foi logo no Brooklyn que sua vaga de professor concursado seria efetivada. E em 1988, assume sua primeira sala de aulas. Lecionaria Geografia, para a primeira série do ginasial. Teve dificuldades indutórias de relacionamentos entre o corpo docente da escola. Era neguinho, baixinho, não era bonito, e era pobre. Como conviver com aqueles aos quais o viam como gentalha, como inferior? Competência e inteligência emocional foram os métodos. E aos fortes os louros. Já em 1992, assume o posto de professor do ensino médio, neste mesmo colégio, o que lhe permite alugar algum imóvel por perto. Encontra-o na Brasilândia, bem no Penteado, Rua do Farol. Lá, aluga um fundo de quintal, e começam suas experiências de noites paulistas, visto que desde jovem nunca a havia frequentado. Era fato que antes, quando morava no ABC, o trajeto do trem de Sampa até onde morava, durava 90 minutos, e o último busão, para levá-lo para casa, do terminal local, partia às 11:45, hora em que começavam as festas. Entrou pro hip-hop, montou a primeira banda de rap com músicos efetivos. Gravou disco, fez shows e decepcionou-se com a ideologia gangsta da época, que exaltava a dor, o desespero, o ódio, e a reação revanchista. Enquanto que ele, o Beisola, quando subia aos palcos, fazia um download da visão de Martin Luther King, com lampejos de malconchismo progressista. Vitimou-se pela tóxica concorrência. Ali, naquele cenário, a batida do ódio em detrimento à possibilidade de usar o rap, para discursar, mobilizar, organizar e inspirar, tornou-se um culto sombrio à personalidade e cheio de hipocrisias. Beisola não faria parte disto. Se percebeu um ser não notívago. Voltou às pesquisas particulares, quando leu o velho livro do andarilho, O Amor Andando. Como professor do ensino médio, em outros tempos, pôde desfrutar de uma vidinha até mais ou menos. Porém, as condições educacionais se degradaram tanto, que muitos abandonarão a profissão, ou passariam a se dedicar a outras atividades, que não só o ensino, não tendo tempo hábil para prepararem boas aulas. Esse era o caso da nossa personagem. Terça-feira. O viajante astral. Numa tarde chuvosa, José Marcondes da Silva, o Beisola, professor, em meio à sua explanação de história, em um colégio classe média alta,
de segundo grau, da cidade mais rica do país, teve por ínfimos segundos, um mergulho dentro de si mesmo, teve ao que parecia ser, um devaneio, um pensamento abstrato, uma fuga. Viajou, acompanhado da imagem de uma gigantesca árvore, se transformando em gente. Nesse tempo, sua mente ligou a uma planície árida semidesértica, e fustigada por um vento terrível, que, ora chamuscava a pele, ora congelava as extremidades do corpo. Um terrível Saara. Ali, defronte à pequena fogueira, sob um enorme e magnífico baobá, muito imponente, jazia um ancião do povo Dogon, com sua túnica empoeirada, feita a partir da pele da opala. Ele olhava fixo para as labaredas, que lambeam a escuridão do entorno. Seu corpo alquebrado, se perfilava ao tronco da imensa árvore. Seus frutos e sementes se espalhavam por todas as partes, sendo varridas pelos ventos que, próximo a nós, tornava-se um suave luar. O velho, com ares de pesar, apanhava algumas dessas sementes, e alguns de seus frutos, e os deixavam aos cuidados das chamas. Nosso viajante astral, sentia seu corpo levitar, rumo àquela luminosidade com a suavidade da brisa, entre lufadas de areia e gravetos, trazidos por ventos desoladores. Afetado pela luminosidade da aproximação à fogueira, viu-se, totalmente despido, nu. Suas roupas, calçados, adereços pessoais, equipamentos. Tudo ali não se encontrava. Teve receio, pudor. Porém, o ancião, com os olhos focados nas centelhas, com uma voz tranquilizadora, sem perder o foco do que observava, disse: Odeobara Sazon. O viajante astral não compreendeu as palavras. Então, o ancião suspirou fundo, e de entre suas vestes empoeiradas, retira uma folhagem seca e a oferta ao viajante, que a recolhe com mãos inseguras. O velho lhe diz confiantemente: arroba, quer, raina quer, e ela arroba, gesticulando para que a levasse à boca. O viajante astral levou a misteriosa planta à boca. E pum! O professor do ensino médio, submergiu de seus pensamentos abstratos, preocupado por quanto tempo esteve ali. Mas, ausente. Talvez, meia hora, ou pouco mais. No entanto, notadamente, a mesma mosca que havia pousado na fruta, em cima de sua mesa, lá estava ainda, o que lhe indicava que sua longa viagem abstrativa durou frações de segundo. A noção de tempo no plano astral difere da do mundo físico. 6:30, toca o alarme do término do horário letivo. Os jovens e os nem tanto assim, se apressam em deixar a sala, só restando mesmo o professor, que entediadamente guarda seu material de ensino, mapas, livros antigos, cópias de pergaminhos, reproduções de papiros e fotos, e se direciona à sala dos professores, para preencher seu relatório diário. 7 horas. O professor segue para seu veículo de baixo custo, rumo a Itaquera, onde mora agora, partindo do Brooklyn, com suas ruas limpas e bem iluminadas. Era como atravessar uma Golden Gates, que, numa das extremidades, está o lugar dos bem-nascidos, dos que se deram bem na vida.
e na outra, os iludidos proletariados, acondicionados nos diversos níveis de batustões. Uma demorada marcha dentro do curral. No exausto regresso, familiariza-se cada vez mais com sua comunidade, ao passar por ruas sujas e mal iluminadas, carros abandonados, pessoas, lixo e dejetos espalhados por todos os lados. Ali era o lugar que a sociedade lhe reservará com diplomas e tudo. O Mocó. Passou no mercadinho do bairro, e comprou meio quilo de coxa e sobrecoxa de frango, por estar na promoção. Depois parou na adega local, e comprou, com seus caraminguas, 1 litro de vinho, desses baratos, e por fim, deu a volta no quarteirão de casa, e comprou uma paranguinha de cannabis. Seguiu para casa, estacionou no escuro, por sobre o lixo que outrora, alguma velhinha sem netos, andou juntando em sacolinhas de mercado. E subiu os 10 degraus que separam o meio-fio da edícula em que habitava. Pegou a chave no bolso das calças, abriu a porta e adentrou seu castelo de madeira. Num espaço único, fez seu lounge, sala, cozinha, e num canto, abaixo da única janela nos fundos, por onde entre as construções da Arena Corinthians, os mais românticos podiam ver a lua cheia, em determinadas noites. Ali montou seu quarto, próximo ao banheirinho. Jogou sua mochila sobre uma velha poltrona reformada, e seguiu para a pia. Desembrulhou seus pacotes, preparou um macarrão rápido, temperou e fritou o frango, entre talagadas de vinho direto do gargalo. Às 9 horas, senta-se com sua refeição noturna marretada, próximo à TV, e se alimenta assistindo aos noticiários da noite. Guerrilhas no Afeganistão, atentados no Sudão, insurgências no Iêmen, revoltas no Iraque, bloqueio econômico no Irã, protestos no leste europeu, enchentes, conflitos e morticínio nas Américas. E tome oferta de produtos. No bloco noticioso seguinte, o âncora fala sobre o Banco Federal Americano, do Banco Mundial, dos bons rendimentos, da cotação das bolsas pelo mundo, acordos comerciais tendenciosos e falam eufemisticamente da lista dos bons pagadores, e do Fórum Econômico Mundial. Nas entrelinhas dos diversos comentários, subentende-se que algo muito ruim está para acontecer. Porém, logo após as superficiais notícias, que criptografam as informações verdadeiramente importantes, sempre vem o anúncio de alguma coisa, que se transforma em desejo de consumo, que ao ser anunciado, dissuade o pensamento dos mais críticos. E viaja numa propaganda qualquer. No terceiro bloco pseudo-informativo, o âncora fala sobre assuntos pitorescos das novelas, séries e filmes da programação a seguir. Nossa personagem, entre sofismáticas matérias da TV, termina sua janta, e depois retira de uma gavetinha num velho criado mudo ao lado, uma folha amarrotada de papel manteiga, dessas de embrulhar pães. Retira da folha uma faixa longa e fina, com a outra mão apaga o televisor e do fundo de seu saquinho de risadas, que também estava na gaveta, deixava uma porção da erva, a qual repousa graciosamente na longa tira de papel. Ao desligar a TV, a escuridão invade o ambiente, e um abajurzinho fuleiro é aceso. O maconheiro vasculha com uma das mãos o fundo de outra gaveta, e de lá saca uma varinha de pá de mini.
Afinal, a edícula era de um coroa evangélico linha dura, que morava nas dependências superiores. Este senhor, há cerca de 10 anos atrás, era o bandidão do bairro, e ganhou uma boa e maldita grana, chefiando o tráfico de drogas, roubos e assassinatos nas redondezas. Porém, hoje, certo de ser um dos tantos salvos, com a dignidade que suas indulgências lhe proporciona, dita normas e condutas moralistas radicais, em nome de um evangelho deturpado, pela ideologia da prosperidade. Se bem que, sempre me foi difícil entender como os mesmos caras que mataram Yeshua, fizeram uma religião, em nome dele. E ainda tem gente que não percebe paradoxos. Para apreciar aquele bamba sarabamba, sempre foi necessário um incensozinho. Acendeu a varetinha, deixou a fragrância preencher todo o espaço, e em seguida, deu um tapa na macaca. Passou a mão no que restava do litro de vinho, e seguiu para a cama, bafejando a pontinha. Tossidinhas aqui e ali, se me quiçavam. Ao som digitalizado, de Egberto Gismonte, no aparelhozinho da casa. O som psicodélico reverberava como um suave mantra, que secava o vinho, e queimava todo o pacanho. Enquanto a lua desfilava naquele palmo e meio de céu que lhe restará de paisagem. Adormeceu ali de boné e meia e tudo, e teve sonhos, dos quais só pôde se lembrar, do aborígene africano, que lhe dera uma planta para comer, e então passou a entender a linguagem do anfitrião. Minorikai Sinobu. Disse seu nome. Baba Kemet. Assim se apresentou, sem tirar os olhos das chamas. Disse ele, olhando de soslaio ou Codeobara Sazon. Porém, desta vez o sonhador pôde entender, dizia o idoso. Suas roupas são mera ilusão. Aproxime-se. Convidou-o gesticulando. E assim o fez, o viajante astral, o sonhador. Com ares de pesar, e ainda sem levantar a face, o ancião lhe pergunta: Sabeis por que aqui estás? Disse-lhe o viajante: Presumo que o cansaço do meu trabalho, o beijo do vinho barato que ingeri, e a brisa do fino que fumei me trouxeram nesta viagem. Não? Disse o ancião com certa expressão de desânimo. Estás aqui para escutar o que vou te falar, registrar em tua mente, praticar em teu coração, e ministrar aos mais evoluídos de teu tempo, entre o povo, com dignidade. Fez-se um instantâneo de silêncio, que duraram horas. E então o ancião levantou os olhos para o viajante astral, que ao fitar o cansado rosto do ancião, notou que o olho esquerdo do velho era como uma bola de gude que cintilava num intenso amarelo e vermelho, enquanto que o direito cintilava num verde e azul em tons aminos, lembrando-me do morandando. As palavras do ancião lhe chegavam à mente, sem ao menos passarem por seus ouvidos, num tom admoestador e sóbrio. Ora, vinham acompanhadas de imagens icônicas, ora cenas aleatórias do cotidiano humano, nos diversos cantos do mundo, deidades antroposomórficas diversas, imagens de tecnologias espaciais, todas num flash incoerente, a princípio. O velho lhe disse que o havia escolhido, por ser o viajante astral, alguém pouco ajustado no tempo e no espaço, a condição básica para essa comunicação e aprendizado. O velho levantou a cabeça, vislumbrando as estrelas,
e lhe perguntou: De onde vens? Da Zona Leste, mas sou do Recôncavo, Bahia. Respondeu. Com uma baforada o babá meneou a cabeça negativamente e apontou para o céu e disse: Não? De lá? Do espaço, alienígena? Perguntou o sonhador. Não, criados por eles. Como assim, seu babá? Perguntou o viajante astral, ao idoso. Te direi, respondeu Soturno. Quarta-feira. Lá pelas 2 da madruga um tiroteio acorda todos ali da rua, de supetão acordou e se abrigou deitando no chão. E ali fico até as 4 horas da madrugada, quando as celebrações dão-se por encerradas. Prepara um bulizinho de café, fuça no armário atrás de algum pão, biscoito ou bolacha perdido por ali. Deu sorte, panetone promocional. Fez seu desjejum e com o dia clareando lá pelas 5, tomou seu banho, e se preparou para seu meio período de marreteiro no centro de São Paulo, vendendo panos de prato, meias, cuecas, etc. Tirou do porta-muambas, malas do carro, os produtos que encalharam nas últimas semanas e reabasteceu com bugigangas novas. Voltou para dentro da edícula, encostou a porta e enrolou, primeiro do dia, pequeno e grosso, para se fumar no congestionamento. Guardou o sapecaiaiá no bolso da surrada camisa bege que usava, para se confundir com a multidão ao ter de sair de pinote, correndo, do rapa, fiscal da prefeitura. Pegou o laptop antigo da Itautec e colocou na mochila, junto com tudo que ali havia de escolar e pedagógico e meteu a chave na porta. Ao entrar no carro verifica onde estava o isqueiro e o acha no bolso da camisa polo. A personagem embarca no carro e segue o fluxo, rumo ao centro, vindo da leste, melhor hora para se dar uns peguinhas, e escutar umas músicas pré-gravadas. Talvez o único momento, em que ao longo do dia, temos tempo para pensar algo mais profundo. Se é que essa habilidade ainda nos pertence. Com tranquilos olhos vermelhos e dedos amarelos, o camelô chega num bolsão de estacionamento do centro e desembarca seus produtos. Planeja ele estender um pano na ladeira Porto Geral, mas sabia que o lugar era disputadíssimo desde as primeiras horas do comércio. Assim, admite estender onde fosse possível. Acaba por se instalar na rua direita. Porém, véspera de dia de pagamento, é treta, não é fácil. Muito rapa para poucos caraminguás. E lá pelas 14 horas, o primeiro turno se encerra com uma tremenda quebra de expectativa, mal e mal deu para abastecer parcialmente o carango, e garantir um rango na São João, antes de lecionar no Brooklyn. Comer no Brooklyn, Morumbi, Cidade Jardim ou Moema. Sem chance. O professor segue para o bolsão, joga as sacolas no porta-muambas, e de lá retira a mochila da escola. Abastece o carro e faz um pit stop no banheiro da lojinha de conveniência, para enrolar o segundinho. E segue para já a aula, digo, sala de aulas, onde jovens mal educados da classe média playboys desperdiçam a frágil oportunidade de aprenderem algo. Lugar onde os novinhos, os bem-nascidos e os não tão jovens assim, defendem seus privilégios a todo instante. Seu pois é, destoa da padronagem dos carros dali.
Nem dá pra dizer que é carro de colecionador. Estaciona numa vaguinha meticulosamente instalada lá no fundo, fazendo com que seja um dos últimos a sair pelos luxuosos portões do refinado colégio. Quem sabe, para não justificar o baixo salário, merreca que recebe, do distinto colégio. Às 15h30, começa sua jornada, com a sua primeira aula de geografia, onde disserta sobre a condição da superfície terrestre e seus acidentes geográficos e coisa e tal. Em seguida, aula de sociologia, onde o tema seria direitos humanos. Ele, afro, vindo da periferia e fazendo parte da maioria fragilizada pelos planos governamentais vigentes no Brasil, tendo de discorrer sobre direitos e deveres para um segmento social acostumado a se sentir monarquia escravagista, quando não, de castas étnicas. Não há catalisador para transformar aqueles princípios em ações não teóricas, algo que seja tangível e duradouro. Nessa hora todas as sinapses do cérebro apontam para a mesma direção, perguntando: onde que eu estou? E assim, semanalmente as tardes transcorrem incessantemente, sendo o devaneio do dia anterior uma quebra na rotina das aulas, visto que um momento de desatenção do professor em sala de aulas pode acabar numa tragédia estudantil séria. Jaula é jaula. Na última etapa de sua jornada havia certo alento em lecionar numa sala destinada a bolsistas, ligados a entidades de classe, que financiavam estes alunos estes em parte pouco preparados para mergulhar em assuntos profundos, ligados à sociedade, humanismo, estadismo, legislações e trabalhismo. Porém, alguns surpreendiam, tornando o fim de tarde, às vezes numa acalorada e estimulante roda de discussões, onde visões de classe se apresentavam com poucos filtros. No entanto, essa tarde não seria uma dessas. Passou modorrenta e entediante, por ser dia de prova. Toca o alarme de fim do período, todos se evadem discutindo entre si as questões relacionadas, deixando o professor a só consigo mesmo, para elaborar o relatório do longo dia em que nada mudou. Embarcou no seu Passat Pointer branco, de pneus careca, e seguiu para a leste naquele ritual de sempre. Procurou na capinha do celular a pontinha que havia sobrado do pós-almoço e pimba na chulipa. Partiu, Arthur Alvim. Seguiu para casa direto, preparou o que tinha de rango, foi no fundo do quintal e colheu um limão cravo do pé, para fazer um suquinho, pelo fato de lhe faltar a grana do vinho. Jantou e se aproximou defronte ao noticiário comentando ainda sobre o Fórum Econômico Mundial e as Agenda 2030. Ele vasculha a gaveta do criado mudo à procura de seu saquinho de risadas e de lá retira uma porçãozinha do faz-me rir. Prepara e liga o BIAS, no clarão do televisor mesmo. Rumina por longos momentos ali após desligar o aparelho. Controle populacional. Redução da pobreza. Inteligência artificial. Automatização do pátio de trabalho. Caixões da FEMA. Caracas, haja cannabis. Adormeceu ali, de pescoço torto e babando pelos cantos da boca. Em sonhos foi arrebatado mais uma vez e levado de frente com o baba, como se dali não houvesse saído.
O Baba ainda apontava para as estrelas e lhe falou: Te acompanho desde o coágulo. Dei-lhe um útero hostil, parentaia ruim, comida a menos e trabalho a mais. Te neguei o conforto a que tinhas direito, para te fazer um forte, se sobrevivesse a esta sina. Te fiz a língua a essas vicissitudes mundanas, que enfraquecem o espírito e a mente. Te fiz leitor crítico do que os homens que inventaram o mundo escrevem desde a infância, e te fiz cabeça dura o suficiente para não entender, com subserviência ao que escrevem, e conjecturam ser a verdade. Por que, seu Baba? Perguntou o sonhador, o viajante astral. Disse ele: os satisfeitos olham com olhos de ovinos. O olhar dos inquietos é de felinos. O ser em sua zona de conforto é um tolo, negligente, arrogante e pretensioso. Se lhe dá o alimento, torna o animal doméstico, como um gado, vivendo ao lado dos pastores, mas sem ter a noção de que é a comida dos homens. Mas, quando desaconchegado, torna-se avesso à segurança das rotinas e sempre está trilhando novos caminhos, seja para o bem, como para o mal. Completou. A direção esta na índole. Uma estranha sensação de conexão, um twin, entre o corpo astral e a mente física dominou aquele viajante dos sonhos. Tipo um déjà vu. Perguntou o viajante: mas por que eu, tio? Tornou a perguntar. Respondeu o Baba: vês este baobá que nos encima? Sou eu. Eu estava aqui. Apontou para trás. Quando desceram fogos dos céus, era eu uma arvinha bem ali, mas posso me lembrar. Sementes minhas sobreviveram às mordidas dos lagartos gigantes e do fogo que acabou com eles. As sementes de minhas sementes estavam aqui quando colocaram os macacos nas vimanas e os levaram. Vi os macacos começarem a peregrinar, até onde achavam que os desaparecidos regressariam, vindos do céu. Vi tombar em culto a eles. Mas até os baobás envelhecem e morrem. De tempos em tempos os baobás espalham as sementes para ver se alguma vinga em solo fértil. Temos de escolher quem vai contar a história da história aos sabiados do porvir, e indijar o que preciso, a partir do que forjamos. Eu posso saltar fora, me recusar a este caminho? Perguntou o viajante astral. Respondeu-lhe: se puderes voltar no tempo e incluir-se na lista dos alienados, talvez. Ambos se calarão. O Baba, observando as estrelas, e o viajante astral, olhando o lampejo das labaredas. Os Anunnakis. Extraoficialmente. O nosso sistema planetário possuiu, pelo menos, mais um 11º planeta, com sua órbita considerada extravagante, por cruzar os planos orbitais horizontais, de 8 deles, de forma oblíqua, em seu trajeto de translação, dos confins das bordas da constelação, a nossa estrela-sol, que dura 250 mil anos, aproximadamente.
Seu nome é Nibiru, um planeta do aglomerado globular de estrelas M17, com atmosfera composta por misturas de gases, como o ozônio, o argônio, a amônia, o neônio e o hidrogênio. Só usam oxigênio para fins belicosos, sendo-lhes danoso. Seu solo é composto por elementos não conhecidos em nossa tabela periódica, lugar este onde não existem o pólen nem os esporos de vegetais, como aqui a Terra. Seus sofisticados cálculos incluem sequências de números primos. Suas tecnologias são baseadas na CEF, constante de estrutura fina, 00072973525666417, altamente avançada. Classificados na escala Kardashev como civilização tipo 3. Chamam-se a si mesmos de Anunnakis e possuem um estranho formato, onde, em cima lhes um membro redondo, ovaloide, com um razoável tufo de pelos longos, cobrindo grande parte do membro, somente liberando dos pelos a parte frontal, em que um nicho abriga algo, como olhos. Não possuem bocas nem narizes, pois respiram pela pele, se alimentam de um tipo de sacarose preparada em seus laboratórios, que lhes é injetada nos braços por sondas. Como face abaixo disso, nada há além de algo que o ligue ao estranho tórax de vértebras, que ao invés de trabalharem na horizontal, atuam-lhes completamente na vertical. Tórax esse, ladeado em sua parte superior, por membros articulados e terminando em artelhos. Tudo isso ainda sobre outro dispositivo semicircular ao fim daquele estranho tórax. E sobre ele, dois membros semi-articulados que se movimentam principalmente para frente e para trás, por meio de movimentos que lembram alavancas dobradiças e molas. Se comunicam telepaticamente numa frequência de 1420 MHz. Suas alturas médias giram em torno dos 2,50 aos 13,20 metros, muito diferentes de tudo o que a fauna, influenciadas pela gravidade e a evolução da vida terrestre, viriam naturalmente a criar. Um corpo que foge às regras da nossa física e da nossa biologia. Devo aqui salientar que, quando nos referimos a alienígenas, nos vêm à mente os ícones e imagens bizarras. Porém, se formos perspicazes o suficiente para constatar que pássaros só possuem asas, porque descobriram que seus corpos, leves e anatômicos, poderiam interagir com as leis da física terrestre, para produzirem o efeito voo, onde tudo se dá pela pressão do ar nas asas. Já posso confiar que vai me entender. Se tal planeta não possui ar, não podemos atribuir imaginárias asas ao alienígena em questão, por ele levitar, flutuar, pairar, ou mesmo vagar, espaço aéreo terrestre afora. Atribuir-lhes pernas, braços e cabeça para estabelecermos a exomorfologia do alienígena, deve também passar por essa humilde consideração.
Todavia, as avançadas experiências com a matéria escura, fusão e fissão nucleares a que foram expostos ao longo de bilhões de anos, prejudicou drasticamente a atmosfera do planeta, colocando aquele povo em risco de extinção. Seus tecnocratas faziam pesquisas para encontrarem planetas das constelações próximas, onde houvessem chances de se mudarem. Rastrearam quadrante por quadrante das redondezas e esquadrinharam nossa constelação, e nada encontraram. Séries de reuniões na corte de Nibiru, entre cientistas, tecnocratas e líderes Anunnakis, tentavam buscar soluções viáveis. Dentre as diversas opiniões consideradas, houve uma que apaziguou aos presentes. Consistia em que se sabia que partículas de determinado minério encontrado no universo poderia cicatrizar a membrana de sua atmosfera e isolar a biosfera. Esse minério era o elemento da nossa tabela periódica, o ouro. Para eles, sem menor valor comercial, mas que passaria a ser de extrema importância ambiental. Detalhe, Nibiru não possuía jazidas desse minério, somente diminutas amostras de laboratório para estudos sobre isótopos. Assentiram à proposta e reprogramaram suas pesquisas para rastrearem as possíveis jazidas do minério pelo entorno e, estando eles bem além do cinturão de Orion, puderam constatar que a ocorrência do minério é pouco frequente no universo. Porém, ao focalizarem seus equipamentos em direção à estrela-Sol, computadores apontaram que no terceiro planeta, em torno da estrela, haviam traços do metal. Confirmaram cientificamente a ocorrência do minério e a viabilidade de uma expedição terrestre, por já terem passado por nosso quadrante, além de muitos outros. Pois já estavam no aglomerado globular de estrelas, M13, tiveram de recalcular a qual tempo chegariam ao ápice de sua exótica órbita, lá pelas bordas da galáxia e retornar rumo às periferias da nossa estrela, Sol. Suas pesquisas científicas indicaram que o planeta era de formação recente para escalas de tempo cosmológicas e composto basicamente por silício, tendo como acréscimo muitos despojos das múltiplas supernovas ocorridas próximo ao Sol num período anterior.